Olá, muito boa tarde. Pode chegar para cá, pois a segunda edição do programa Vozes do Cariri já está começando. Este que é o nosso programa cultural, produzido por estudantes do curso de jornalismo da UFCA, em parceria com a TV Verde Vale. Nós estamos aqui no Centro Cultural do Cariri, na cidade de Crato. E daqui a pouquinho a gente te conta mais sobre esse prédio. Mas antes disso, confere só o que veremos na edição de hoje. Um passeio pela cidade do Crato, iniciando pelo Centro Cultural do Cariri. Na Chapada do Araripe, a ONG Beatos reúne estátuas de diversas personalidades religiosas e movimentam a arte local. Você sabia que parte da obra do escritor Pedro Bandeira está guardada na Universidade Federal do Cariri? É o LACIM, programa que cuida e preserva documentos valiosos. Vamos conhecer o trabalho do coletivo Satíricas, que domina a arte dos quadrinhos. E claro, muita música com o artista Elvis Nazário. Fica com a gente, o Vozes do Cariri já está no ar. Para começar o nosso programa, nós viemos até o Crato, aqui no Ceará. Isso porque desde o ano passado a cidade passou a abrigar o Centro Cultural do Cariri. O espaço aproveita uma obra que já foi de uma missão religiosa, o Seminário Sagrada Família. E por aqui também já passou um importante hospital que combateu a tuberculose. Mas hoje, o espaço é cedido para os movimentos culturais da região. Para conversar com a gente, nós recebemos aqui no Vozes do Cariri a Roseli Nakagawa, que é gestora do espaço. Boa tarde, Roseli. Boa tarde. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Roseli, a homenagem à cultura no Centro Cultural já começa no nome, Centro Cultural Sérvulo Esmeraldo. Conta pra gente um pouquinho sobre esse personagem tão importante. Na verdade, o Centro Cultural é o Centro Cultural do Cariri. Isso é importante, porque ele abarca os 29 municípios do estado. E é Sérvulo Esmeraldo porque foi um grande personagem nascido aqui no final dos anos 20, começo dos anos 30. E assim como ele, grandes artistas desse período, Aldemir Martins, por exemplo, nasceu em Aurora, em Gazeiras, e o Antônio Bandeira, que aliás os dois estão fazendo 100 anos juntos lá na Pinacoteca do Ceará, que está instalada na Estação das Artes. Então, o Centro Cultural do Cariri nasce com essa responsabilidade que é concentrar, né, justamente ele chama-se Centro Cultural por isso, concentrar e difundir toda a cultura que é produzida aqui. E a nossa cultura ela tem uma peculiaridade que é a aproximação com os territórios culturais, né? Então, os povos originários, os quilombolas, as culturas muito ligadas à pecuária, à paisagem natural, que é a Chapada do Araripe, né? Temos uma responsabilidade muito grande, inclusive porque nós temos aqui no complexo do Centro Cultural do Cariri um bosque e um parque onde a natureza faz grande parte das nossas atividades. E sem dúvida ele chega como um espaço assim, muito importante para a nossa região. Mas a quem de fato o Centro Cultural atende? Como se dá a programação? A programação é aberta, livre e gratuita. Ela, por enquanto, está sendo oferecida de quinta-feira a partir das 4 horas até as 8 da noite, sexta-feira também nesse período, e aos sábados e domingo de 8 da manhã às 8 da noite. O parque é livre, de livre acesso, assim como a brinquedo praça, a areninha, a quadra de areia, mas em breve, a partir do segundo semestre, nós vamos ter aberto também o planetário, as áreas expositivas e no começo do ano que vem o teatro para 600 lugares. Perfeito, assim são muitos espaços, né, Roseli? Muitos. E para quem deseja vir aqui até o Centro Cultural, quais são as dicas de passeio que você daria para o pessoal que está nos acompanhando? Olha, o passeio começa logo na entrada, né? Quando as pessoas entram aqui, a partir do portão de entrada, elas já se surpreendem com o espaço, porque como é um terreno em declive, da rua você não percebe o tamanho, são 50 mil metros quadrados, sendo 30 mil metros quadrados de área arborizada e 20 mil metros quadrados de área construída, onde nós temos os ateliês, a biblioteca, a parte administrativa, uma sala especial de artes e ofícios com tipografia, vamos ter impressora 3D, vamos ter um laboratório fotográfico, temos salas de treinamento com tela touch, com telas de projeção, data show, o equipamento para difusão e formação é muito sofisticado. Nós temos também uma rádio, que é um estúdio de rádio e TV, com técnicos para desenvolver projetos. Temos residências artísticas, são 9, para artistas que vêm de outro município, de outros estados e de outros países.
para aprender um pouco aqui da nossa cultura e levar essa cultura para outros lugares também. Sem dúvida alguma, é um ótimo roteiro para quem vem visitar a região do Cariri e a cidade do Crato, não é isso? Exatamente, tem que vir com disposição para fazer muita coisa. E agora a gente vai conhecer mais um espaço localizado aqui no Cratinho de Açúcar e que vale muito a pena fazer um passeio por lá, viu? É a ONG Beatos, uma importante associação que reúne várias produções artísticas, tendo religiosidade, cultura e muito mais em um único lugar. Quem nos leva para esse passeio é a repórter Vitória Ellen. É no coração do Crato que funciona esse espaço, uma referência nacional de preservação da cultura e tradições populares. A organização não governamental Beatos promove atividades de socialização e meio ambiente. Além de contemplar a natureza e aprender sobre a cultura da região do Cariri, a ONG Beatos também faz uma transmissão ativa de saberes e integração comunitária. Davi Oliveira é presidente da ONG e conta um pouco da história do lugar. A Beatos é um projeto, que já tem mais de 2 décadas de existência, mas que nessa configuração que nós temos atualmente, já é uma configuração um pouco mais recente, faz uns 2 anos que a gente conseguiu ter essa estrutura que hoje temos. Mas a Beatos já vem com esse projeto há muito tempo, desenvolvendo ações de fomento e preservação da memória da tradição popular. O local possui museus onde ficam expostas imagens de santos, quadros e estátuas informativos que contam sua história. Além disso, é um espaço de fé onde os visitantes deixam as tradicionais fitas de devoção e objetos de promessas. O nome Beatos é inspirado nas personalidades religiosas da região e que foram os pioneiros na construção da organização. É por isso que estão representados em estátuas: a Madrinha Dodô, o Beato José Lourenço, Frei Damião, o Padre Biapina e Antônio Conselheiro. É claro que o Padre Cícero e a Beata Maria de Araújo também não poderiam faltar. Localizada na Chapada do Araripe, a ONG Beatos é uma associação sem fins lucrativos com foco na educação patrimonial e na preservação ecológica. Além disso, atua no reavivamento das tradições populares da região. Sem recursos financeiros diretos, a ONG se mantém por meio de editais, como o da Lei Aldir Blanc, e em suas atividades a organização incentiva a participação de grupos tradicionais através de mestres de cultura. Também temos um compromisso muito sério de fomentar a arte e cultura, financiando de fato isso de uma maneira adequada. Então não é um cachê tabelado, como as pessoas colocam, que é um cachê mais baixo. Então você convida um mestre de tradição por um cachê que não paga nem sequer a atividade do próprio mestre, quanto mais de todo o grupo, do terreiro que ele reside, enfim. Então, sempre a gente trabalha com cachês um pouquinho mais elevados para poder a gente conseguir fazer com que esses mestres também tenham esses recursos. A promoção da visibilidade desses grupos acontece através do eixo de formação e fruição artística. A ONG cumpre uma função social, com impacto na preservação da história, das tradições e costumes. Nossa história que está sendo preservada através desses grupos, A gente tem uma história narrada aqui no Cariri, enfim, a gente sabe como é que a gente aprende, no ensino fundamental, médio, universidade. E essas histórias não são, de fato, nossas histórias mesmo, Para a gente entender, de fato, a gente precisa ir remexer em tudo aquilo que foi ocultado, historicamente. E todas essas histórias estão ao nosso redor, mas a gente não para ouvi-las. E esses espaços memoriais conseguem preservar essas narrativas, E isso é um fator importante socialmente para que as pessoas das futuras gerações, ou dessa que ainda desconhecem, as suas próprias origens, enfim, consigam ter essas informações acessíveis. O espaço é aberto à visitação do público. O horário de funcionamento é das 9 da manhã até as 5 da tarde, das quinta-feiras até o domingo. A ONG Beatos fica localizada na rua Cícero Alves de Souza, no bairro Novo Lameiro, no Crato. Para fazer uma visita guiada ao local, basta entrar em contato com Davi Oliveira. É lindo demais, minha gente? Mas agora me conta, você tem curiosidade para saber como se preserva documentos históricos importantes? A gente vai fazer um rápido intervalo, mas na sequência a gente te conta. Aproveita esse tempinho e vai seguir a gente lá no Instagram, é o @Vozes do Cariri. Até já!
Preservar a memória, as tradições e os personagens que constroem a região do Cariri é algo muito importante, mas nem sempre é tão fácil, viu? Imagine só o desafio de manter bem conservado mais de 100 estátuas do Padre Cícero, além de vários cordéis e muitos documentos históricos valiosos. Uma turma de pesquisadores lá da Universidade Federal do Cariri tem esse desafio. É o LACIM, um programa bem especial que você pode visitar de graça. A Universidade Federal do Cariri tem um verdadeiro tesouro cultural. Estamos falando do Laboratório de Ciência da Informação e Memória, o LACIM, que fica em Juazeiro do Norte. Esse espaço de pesquisa está vinculado ao curso de Biblioteconomia, e aqui estão expostas obras de poetas, escritores, escultores e estilogravuristas do Cariri cearense. A professora Vitória Gomes é a responsável pelo LACIM e explica a importância de um espaço como esse. Quando a gente fala de memória, de patrimônio, a gente está falando de algo que é essencial para a nossa identidade. Imagina uma pessoa que perdeu a memória e ela vai esquecer completamente quem ela é, o que ela gosta, o que ela viveu, as coisas que são importantes para ela, isso no âmbito individual. Se a gente pensa no aspecto coletivo, essa preservação de memória e de patrimônio, ela é importante porque ela conta a identidade de um povo, de uma região, de um determinado lugar. E aí conta a história em todas as suas dimensões, não somente culturais, mas sobretudo sociais e políticas. Criado em 2008 para dar suporte às atividades práticas de preservação, cultura e história da região, o LACIM é um local que tem por objetivo organizar, sistematizar e preservar a memória, através de documentos, fotos, estátuas, jornais e revistas. A professora conta que boa parte do acervo tem peças feitas por mulheres. Quando a gente vem aqui para esse espaço e percebe coisas que foi produzida por mulheres, eu tenho um carinho especial porque eu acho que o acervo ele ajuda a visibilizar essas mulheres. Então, cordéis produzidos por mulheres, estilogravuras produzidas por mulheres, são geralmente coisas que costumam me chamar mais atenção porque visibiliza essas mulheres como produtoras de cultura e fazedoras de cultura numa região que costuma historicamente valorizar mais essa presença masculina. Aqui nesta sala estão guardados elementos regionais que são de extrema importância para a região do Cariri. Cada material desse tem seu método próprio de organização. Essas pesquisadoras são as responsáveis por manter esse tesouro cultural guardado do jeito correto. A estudante Débora Maciel ajuda na preservação e organização dos itens. Para mim, como estudante de biblioteconomia, é muito incrível, sabe, trabalhar com os materiais, aprender a limpar, aprender a costurar os cordéis. Cada coisinha que a gente consegue aprender aqui no curso é muito importante para a profissão lá fora. Então, tudo pode agregar. Qualquer coisa que a gente faça no laboratório pode agregar à nossa vida profissional e acadêmica. E se estamos falando de um acervo localizado em Juazeiro do Norte, é claro que não podem faltar elas. As esculturas do Padre Cícero. São mais de 100 peças que se diferenciam no tamanho, formato e material. Quando a gente pensa num acervo como esse, e aí aqui atrás a gente tem várias esculturas do Padre Cícero, por exemplo, a gente vê a relevância de uma figura que foi central para a história de um lugar, que no caso é a região do Cariri, sobretudo Juazeiro do Norte, e conta o porquê de artistas quererem estar esculpindo e registrando essa memória, nesse caso, a partir de diferentes vertentes, cada um com seu estilo e etc. Então, a importância de preservar um acervo como esse é porque eles contam essas histórias, né? Esses interesses, a motivação para valorizar e preservar determinadas coisas. E isso é importantíssimo para a gente entender tanto o que fomos quanto o que a gente quer ser. O LACIM está aberto à visitação pública. Para visitar e conhecer esses e outros acervos, a professora Vitória faz o convite. Ele é aberto para a comunidade interna e externa, então qualquer pessoa aí de Juazeiro do Norte, Crato Barbalho, Brasil, que quiser visitar, é mais do que bem-vindo. A gente funciona segunda, quinta e sexta com a presença de bolsista, né? E essas informações também estão presentes tanto na nossa página, né, do Instagram, quanto através do e-mail ou na nossa página no site da UFCA. O poeta Pedro Bandeira, também considerado mestre da cultura do Ceará, tem obras guardadas lá no LACIM. A nossa equipe foi ao encontro dos objetos doados pela família e você confere agora. Pedro Bandeira é autor de centenas de músicas, entre elas a canção chamada Graça Alcançada, gravada por mais de 20 intérpretes e considerado o hino dos romeiros e das romarias em Juazeiro do Norte. Fiz uma promessa com meu pai.
Professora, como aconteceu a doação do acervo do Pedro Bandeira? Então, esse é um processo que começou ainda no ano passado. Quem esteve intermediando foi a professora Fanca, que ela recebeu o contato da Iria Maria, que é a filha do Pedro, uma das filhas dele, que disse que estava com esse acervo na casa dela, mas não sabia o que fazer, estava preocupada porque ele estava sem recebido o tratamento técnico adequado e ela, muito consciente da importância do pai para a memória e para a história da cidade, queria que o que o pai juntou em vida fosse compartilhado com as pessoas. Então, nesse contato com a professora Fanca, ela contou desse processo e a professora Fanca, que já tinha intermediado outros processos de doação de acervos daqui do LACIM, me contatou, nós fizemos uma reunião em conjunta e acabou demorando um pouco um processo por várias questões, mas em maio desse ano a gente fez a cerimônia de doação e aí a gente já recebeu nesse processo 9 caixas. E aí, isso é uma pequena parte do acervo, a gente vai recebendo ele aos pouquinhos, porque a Iria está juntando esse material e aos poucos tem enviado para a gente. Como vai acontecer a disponibilização para o público? As pessoas vão poder vir aqui ver esse material? Então, esse material, ele primeiramente precisa passar pelo processo de higienização, né? Então, a gente tem limpado ele, feito o tratamento técnico visando a conservação preventiva dele, e aí, após fazermos isso, a gente vai começar o processo de inventário, porque nem a gente sabe o que tem, a filha só repassou para a gente, né? A Iria repassou para a gente, e a gente que vai fazer esse processo de inventariamento, tombamento, para deixar tudo organizado e registrado, né, do que compõe esse acervo. Então, essas 2 etapas que eu falei, elas vão demandar um pouquinho de tempo, mas à medida que nós formos fazendo a higienização e fazendo o inventariamento, a gente vai disponibilizando e também publicando nas nossas redes sociais e sites da universidade, para quem tiver interessado poder acessar e acessar um pouco desse material, né, que foi guardado, coletado e produzido pelo Pedro durante sua vida. Conhecido também como o Príncipe dos Poetas do Nordeste, Pedro Bandeira veio morar no Cariri ainda bem jovem. E foi na região que ele fez fama com sua poesia e cantoria. Inclusive, faz parte do acervo o documento que registrou a bênção recebida de Frei Damião em 1978. A preciosidade do poeta ultrapassou as barreiras regionais e no ano de 2018 recebeu o título de Tesouro Vivo da Cultura pela Secretaria de Cultura do Ceará. Quem aí é fã de histórias em quadrinhos ou então já pensou em construir o seu próprio gibi? Aqui na região do Cariri, um grupo teve essa ideia e constrói narrativas incríveis a partir da arte da ilustração. Tudo começou com uma revista e hoje funciona como um círculo literário independente. Você conhece agora o coletivo Satíricas. Sete anos atrás, a professora de História, Suede Carvalho, fundou o coletivo literário Satíricas, junto com o Vitor Vladimir. Ela falou sobre as dificuldades enfrentadas pelo coletivo. O principal problema, eu diria, é de divulgação e de apoio. Nós sempre tivemos muita dificuldade de achar espaços na mídia do Cariri para divulgar nosso trabalho, para divulgar nosso projeto. A iniciativa nasce da necessidade de produzir e comercializar o conteúdo e de contar histórias ficcionais ambientadas na região do Cariri. A gente acha que tradição é uma ilusão de permanência. Essa coisa de, isso é caririense, isso é cultura juazeirense. Nós achamos que isso é reacionário, isso é ilusório e isso é um pouco limitante. Cultura popular é o que o povo está produzindo. Se o povo está produzindo rap, rap é a cultura popular. Se o povo está produzindo quadrinho, quadrinho é a cultura popular. A literatura nos possibilita conhecer os lugares onde suas histórias se ambientam. O coletivo Satíricas produz quadrinhos e outras produções ambientadas na região do Cariri cearense. Marcos Ramos, o Fritura Comics, entrou no coletivo em maio de 2022 e faz parte da equipe desde então. O quadrinista conta sobre a experiência de fazer parte de um grupo de artistas e o impacto que tem para ele. É um espaço que eu me sinto muito seguro para poder trabalhar diversos temas, sabe? Somente agora que eu dei uma pausa, né? Estou retornando a fazer várias tirinhas assim, que pegam mais em temas pessoais para mim, e eu me sinto muito confortável lá em estar produzindo isso, sabe? E também as novas propostas que chegam para mim, parcerias, juntamente com o Suede, né? Com histórias que estamos produzindo agora. Fico muito feliz. Espero continuar trabalhar com essa liberdade que a gente tem.
O Coletivo Satíricas foca em produções autorais de seus integrantes, mas também é aberto a novos artistas que queiram participar. Você pode entrar em contato no e-mail deles. E aí, ficou com vontade de também fazer a sua história em quadrinhos? Mas olha só, se você tem alguma arte para mostrar, alguma história para contar, você pode nos apresentar lá no nosso Instagram, tá certo? É o quadro A Sua Voz no Cariri. Segue o nosso perfil e participe. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas na sequência a gente recebe aqui o Elvis Nazário para ter muita conversa, muita música e animar ainda mais o nosso programa. A gente volta já. O programa Vozes do Cariri já está de volta e agora é hora aqui de muita conversa, de muita música. Já que nós falamos alguns elementos da cidade do Crato, a gente não poderia deixar de trazer aqui para o nosso programa um artista dessa região. Ele que é cantor, compositor, já foi regente de coral, inclusive passou pelo curso de música da Universidade Federal do Cariri. Estou falando do Elvis Nazário. Muito bem-vindo, Elvis. Muito obrigado, boa tarde. Elvis, conta um pouquinho pra gente sobre como a música chega na sua vida, né, e como a Universidade Federal do Cariri foi tão importante nesse processo. Certo, a música chegou na minha vida através da minha irmã, na verdade, ela cantava na igreja. E um belo dia eu comecei a participar do grupo de jovens da minha paróquia e olharam para mim e falaram: se sua irmã canta, você também canta. E me empurraram e digamos que a minha iniciação na música começou no coral da igreja. Aí eu comecei a cantar, comecei a me desenvolver e senti uma necessidade de melhorar, de me profissionalizar, né? Eu sempre tive esse cuidado assim com a minha arte. Bem que você já foi professor de música, já passou por orquestra, na verdade ainda está na orquestra, né? Mas ano passado a sua carreira chegou a um ponto assim bem legal, que foi o lançamento do seu álbum. Isso. Conta pra gente como foi esse processo. Abriu o edital para um festival aqui do Ceará, que é o Festival Festa do Sol. E lá tinha uma categoria de música inédita, a gente estava no tempo de pandemia, então eu estava assim meio que procurando o que fazer mesmo de produção artística. Eu sempre fui muito inquieto assim para estar criando, produzindo. E aí era basicamente propor um audiovisual de música inédita. E aí a minha primeira apresentação do meu trabalho como compositor é um visual que foi chamado de Sobreviver a Mais Sofrer, né? Eu trazia essa ideia da sofrência no soul, no R&B e tal. E aí a gente gravamos tudo caseiro, nos apresentamos no Festival de Forma Online. E ali ficou aquela coisa inquieta, né? Quando você começa a produzir uma coisa, você quer produzir várias. Dá para mostrar um pouquinho desse trabalho para o pessoal de casa, fazer uma palhinha aqui pra gente? Claro. Eu vou cantar um pouquinho de Flua para vocês. Quero que flua como um rio que se entrega ao mar. Quero que flua toda a imensidão que há em mim. Eu vou deixar. Quero que flua como um rio que se entrega ao mar, sem qualquer restrição. Elvis, muito obrigado pela sua participação aqui no Vozes do Cariri. A gente fica muito feliz em estar trazendo um dos talentos que passaram pela nossa universidade, tá? Eu que agradeço. Muito sucesso para você. Obrigado. E o nosso programa vai chegando ao fim, mas no primeiro sábado de agosto, dia 5, a gente tem um encontro marcado, viu? Não esquece de seguir o nosso perfil lá no Instagram, @Vozes do Cariri. E se você deseja rever esse programa, é só acessar o canal Cariri TV no YouTube. Agora nós vamos ficar com mais um dos trabalhos do Elvis, o clipe de Não Vai Embora, que você pode acompanhar todo o trabalho dele tanto no Spotify quanto no YouTube. A gente se encontra daqui a pouco em agosto. Até mais! Talvez sem antes desperdiçar tempo sem te dizer. Sei que já pisei na bola com você, mas ainda há tempo pra se reconectar. Então não vai embora, porque eu te quero agora. Vem cá e me beija que a gente se ajeita e não perde mais tempo sem se amar. Sai da defensiva, porque eu sei que você também me quer. Não vou esperar ver a vida passar.
passar pra entender que sempre foi você. Então não vai embora, porque eu te quero agora. Vem cá e me beija que a gente se ajeita e não perde mais tempo sem se amar.